mais uma semana para o nosso estudo para professores de jovens. Nós estamos trazendo dicas, sugestões bíblico-doutrinárias e pedagógicas para incrementar a sua aula e assim contribuir para um ensino de qualidade na sua sala de aula, na sua turma, da sua igreja. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 10, que tem por título Interpretando erroneamente as Escrituras. A lição tem por texto principal o livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 7, que diz o seguinte: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Êxodo capítulo 17, versículo 7, como já foi mencionado, e o resumo da lição que diz o seguinte: a segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar mal um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Os objetivos centrais da lição são mostrar a mudança de cenário da tentação de Jesus, explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus e conscientizar os seus alunos de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. Então, essa é a lição que nós trabalharemos neste domingo, dia 5 de junho de 2022. A nossa leitura em classe, que é o texto bíblico, se encontra no livro de Mateus, capítulos 4, do 5 ao 7, seguido de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 13 ao 16. E você pode ler em sala com os seus alunos de forma alternada, sorteada ou voluntária. Fique à vontade. Essa semana, a lição ela é basicamente a continuidade, da lição 9. A lição 9, que fala sobre a tentação, de transformar as pedras em pães, que também foi uma tentação, que Jesus passou durante o período de seu ministério, uma tentação diretamente provocada pelo próprio inimigo, Pedras poderiam se tornar em pães, é a lição 9, e a lição que se segue é esta lição de número 10, que tem por título Interpretando erroneamente as Escrituras. Então, essa lição, em continuidade, ao que trabalhamos na semana anterior, ela apresenta aqui a segunda tentação de Cristo, provocada pelo inimigo, que era exatamente a tentação de lançar-se, do pináculo do templo. Nós vamos ver com maiores detalhes. E é importante o professor fazer um resumo da lição anterior para que seus alunos estejam atentos aos detalhes dessa nova lição. Nossa lição tem dividido em 3 tópicos, como é de costume. Ela tem aqui o tópico 1, que diz mudando o cenário da tentação, seguido do subtópico 1, na cidade santa, subtópico 2, se és filho de Deus, subtópico 3, lança-te daqui abaixo. No nosso tópico 2, temos distorcendo a palavra de Deus. Subtópico 1, anjos vão guardar você. Subtópico 2, os milagres são obrigatórios. Subtópico 3, posso mesmo fazer o que eu quiser? E por fim, o nosso tópico 3, que é o povo no deserto. Subtópico 1, Deus está conosco mesmo? 2, não tentarás ao Senhor. 3, por Deus a prova é uma tentação. Então, essas são as partes nas quais estão divididas as lições desse. No nosso tópico 1, nós temos aqui mudando o cenário da tentação. Então, que cenário foi esse em que ocorreu a segunda tentação de Jesus? Jesus estava, como já foi dito na lição anterior, Jesus estava no deserto,
havia passado 40 dias jejuando, estava enfraquecido carnalmente, porém seu espírito estava forte. Mas como o inimigo é astuto, provocou um momento ali, aproveitou a fragilidade de Jesus como ser humano, como pessoa de carne e osso, para tentá-lo e obter êxito. Porém, Cristo venceu a tentação por meio das Escrituras. Então, Cristo deixa mais uma vez exemplo para nós que as Escrituras são o nosso manual, a nossa regra de fé, e é com ela que nós podemos vencer as tentações, por meio das Escrituras. Então, no tópico 1, mudando o cenário da tentação, nós vamos ver que a Cidade Santa, né, registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à Cidade Santa e levado ao pináculo do templo. Então, nesse primeiro tópico, é importante fazer uma contextualização para os alunos, mostrando a cidade, qual era essa cidade, o templo, mostrando que pináculo era esse, né? Aqui no subtópico diz o que era o pináculo, né? Que foi construído exatamente por Herodes. É bom resgatar um pouquinho que o templo que foi reconstruído por Zorobabel após a saída do exílio, né? Quando chegou o período de Herodes, ele fez algumas modificações nesse templo e uma dessas modificações foi na arquitetura. Então, esse pináculo fazia parte, né, dessa nova arquitetura e gerava a admiração das pessoas, era um lugar bastante chamativo daquela região. Então, o inimigo se aproveitou deste lugar que era santo, né, a casa de Deus, o templo, aproveitou para tentar convencer a Jesus a profanar, né, a realmente ali ceder à tentação de se jogar do templo, né, desse pináculo, que era essa parte muito alta. Então, é bem interessante destacar esse contexto histórico aqui para os seus alunos. No subtópico 2, que tem por título Se Tu És o Filho de Deus, nós vamos ver aqui que é algo interessante a se destacar para seu aluno. Veja só, ele mostrou, né, a Jesus, e ele disse, se tu és o Filho de Deus, ora, Jesus sabia que era o Filho de Deus. E aí é muito importante mostrar aqui para seu aluno o valor da identidade cristã. Quem é você? Quem é o seu aluno hoje? Porque o inimigo, ele coloca em xeque, muitas vezes, a nossa identidade cristã, querendo que nós assumamos ou questiona quem somos nós diante de Deus. Então, é muito importante porque esse subtópico 2, ele exalta, ele ressalta essa identidade de Cristo. E aí ele começa a jogar, né? E ele diz, se és o Filho de Deus, e a segunda tentativa traz exatamente questionando, né, o que Deus já havia afirmado. Então, quem somos nós? Então, é bem interessante que o professor frise, neste momento, a identidade cristã do seu aluno. Questione, frise, quem é você? Você se reconhece? Quem é você no reino de Deus? Então, como subsídio bíblico, eu vou deixar aqui o livro de Filipenses, capítulo 2, o 5 e o 6, e diz assim, e sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, sendo Deus, em todo tempo a Bíblia afirma que Cristo é o próprio Deus. No batismo, quando ele foi batizar, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então, o tempo todo Deus já havia dito quem era Cristo. Então, em nenhum momento Cristo, como ser humano, como carne, ele duvidou de quem era ele. Mas o inimigo quis sim colocar em xeque, quis sim colocar a dúvida, a condição ali, para que ele realmente pudesse, em algum momento, titubear e realizar aquela prática que ele havia intentado. Então, é importante destacar. Destaque aqui a identidade. No tópico 3, né, o subtópico diz, lança-te daqui abaixo. Ele não coloca, né, Jesus lá no pináculo, como diz a lição, no pináculo empurra Jesus. Ele deixa a decisão para Cristo.
Então, é muito interessante porque, mais uma vez, eu vou tocar num ponto que os professores podem resgatar para seus alunos em sala de aula. O inimigo sempre vem com iscas, sempre vem com pequenas ciladas. Então, para o seu aluno ter cuidado, porque ele nunca vai aparecer como realmente ele é. Ele não jogou Cristo abaixo, ele intentou seduzir ali Cristo. Ele disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, dar a ordem aos anjos ao teu respeito. Ele usou a própria escritura para convencer a Cristo, humanamente falando, a se jogar, porque ele poderia ser, sim, guardado e protegido e livrado, até porque a própria lição diz, com certeza, se isso acontecesse, ele seria, sim, resgatado, haveria um milagre, mas a cruz era o caminho. Era necessário que Cristo passasse pelo processo da crucificação para que nós pudéssemos ter a vida que nós temos hoje com ele. Então, é importante deixar aqui destacado que uma escolha errada pode realmente influenciar todo um futuro. Imagina se Cristo tivesse aceitado essa proposta. Claro que como Deus jamais ele aceitaria, mas e se ele tivesse aceitado? Poderia ter sido sim livrado pelos anjos, com certeza poderia ter sido, não teria morrido, mas aonde estaria a cruz? Aonde estaria a glória? E aí é importante mostrar aqui, né, e frisar nesse ponto. Tem um subsídio bíblico que nós podemos também utilizar em sala, que está escrito no livro de Oséias, capítulo 4, e o versículo 6, que diz: o meu povo peca porque lhes falta conhecimento. E aqui esse versículo muito bem importante, né? Muito bem frisado, porque o pecado, o ato de ceder à tentação e do pecar está ligado à falta de conhecimento verdadeiro das Escrituras, porque o diabo conhecia as Escrituras. Mas de que forma ele conhece as Escrituras? Ele conhece e ele distorce. Ele traz a distorção. Então, o crente verdadeiro é aquele que conhece e vive, e por isso ele não vai pecar a todo momento. Claro que nós estamos sujeitos a pecar, mas não é a todo momento. Quem guarda a palavra de Deus evita o pecado. Então, essas são as dicas desse primeiro tópico. Agora vamos para o nosso momento EBD. Caro professor, nunca esqueça de mencionar no domingo, durante a semana, o momento EBD na sua escola, na sua congregação, na sua igreja. Faça esse momento 5, 10 minutos, utilize durante o culto para convidar os irmãos, os outros congregados que ainda não fazem parte da EBD ou que por algum motivo estão afastados, a participarem desta escola maravilhosa. Você pode trazer um pequeno resumo da lição, você pode fazer um convite, entregar para esse irmão, para essa irmã, ou ainda pedir um espaço no momento do culto para você divulgar o tema central da lição, o que nós estamos estudando, qual é a importância desse tema, convidando todos os irmãos a participar. Olha que bênção, imagina o seu convite ter resultado no domingo. Chega lá aquele irmão que não participa, começar a participar, aquele jovem que ainda não frequenta a EBD, passar a frequentar. Então é um momento muito importante. Participe, convide o seu irmão para participar da EBD durante a semana. Amém? Distorcendo a palavra de Deus. E aí o tópico 1, subtópico 1 diz: anjos vão guardar você. Então, quando ele propõe no tópico anterior que Cristo se lançasse do pináculo abaixo, ele diz: anjos dará ordem ao teu respeito. Então, ele joga a palavra, né, e diz que eles guardariam a Cristo. E aí é importante o professor frisar aqui que o diabo, ele sabe citar as Escrituras. Ele sabe mostrar por meio da própria palavra
caminhos malignos. Vejam que paradoxo, né? Porque a palavra é a palavra de vida eterna, é a palavra que traz luz, que traz consolação, mas o diabo usou a própria palavra. E aí, mais um subsídio que está escrito em Mateus, capítulo 22 e 29, que diz: errais por não conhecer as Escrituras. E aí, esse versículo vai coincidir com o de Oséias, porque o erro, o pecado, vem exatamente pela falta de conhecimento verdadeiro. Nós vamos ver mais adiante que conhecer as Escrituras só de decorar não basta, é preciso viver a palavra, é preciso conhecer de vivência, conhecer de experiência. E aí é importante deixar isso bem claro para seus alunos, porque o que seria, né, do cristão sendo um mero reprodutor, um mero de vãs repetições mecânicas da palavra? Se ele não vivenciar a palavra, ele vai ser como um sepulcro caiado, vai ser como alguém que está ali, um sino que retine e um sino que ressoa, e ele não vai ter oportunidade de viver o evangelho verdadeiro. Então, deixe isso frisado para seus alunos. No subtópico 2, que diz o seguinte: os milagres são obrigatórios. Aqui é muito importante frisar, principalmente, professor, para os dias de hoje, em que há um evangelho em que é baseado nas bênçãos, um evangelho baseado na promessa cumprida, um evangelho baseado nos bens, um evangelho baseado naquilo que realmente está ligado à vida terrena, um evangelho terreno. E aqui é muito importante frisar que muitas vezes achar que aquilo que não tem milagre, que não tem uma grande explosão de bênçãos, não é da parte de Deus. Ora, o Senhor está conosco em todos os dias, em todo o nosso cotidiano. A bênção de saúde, de levantar de manhã, já são milagres que nós vivenciamos. Já são momentos que nós temos ali de agradecer ao Senhor. Mas o inimigo, ele coloca em nossas mentes, né? E sempre até usando a palavra, e que nós temos que vivenciar isso todos os dias de forma miraculosa, de forma mirabolante, quando na verdade não é assim. O Deus que faz está no fogo, ele também está na brisa. Então é importante destacar para os alunos que os milagres podem sim acontecer em nossa vida, devem acontecer, todos devem vivenciar milagres, mas que isso não move a vida do crente. A vida do crente é uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de experiências, de crescimento espiritual, de fruto do Espírito gerado em nossas vidas. Então, se Cristo cedesse à tentação, poderia realmente ser guardado pelos anjos, mas a mensagem do Evangelho não seria divulgada. Então, a mensagem do Evangelho não pode ser apenas um espetáculo, como diz a lição. E Cristo não queria vir ao mundo como espetáculo, ele queria vir ao mundo como cruz, como experiência de vida, como tocar o íntimo das pessoas. Era esse o Evangelho verdadeiro, e o diabo queria distorcer essa verdade. E o subtópico 3 diz assim: posso fazer o que eu quiser? A segunda tentação mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade. Se oramos, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse versículo é muito importante porque é uma oração. E Jesus nos ensina a orar buscando a vontade do Senhor. Então, nós não temos o direito de realizar, né, algumas ações interpretando erroneamente as Escrituras. Porque, por exemplo, tem aqui que o autor cita, e é importante o professor citar também, o texto de Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse texto ele é muito mal interpretado por diversas pessoas, e às vezes até nos púlpitos da igreja. E é importante o professor frisar, esse posso todas as coisas, se lermos o contexto da produção de Paulo desse versículo, nós vamos ver que na verdade, ele podia passar pelas diversas situações. Ele disse, posso todas as coisas. Antes ele começa a falar, você está com fome, você está em abundância, você está
na escassez, sei estar em bonança. Então Paulo, ele vai dizendo como era a vida dele, tanto fazia ele estar de um jeito como de outro, mas que em todas as coisas que ele poderia passar, e aí vem esse versículo, ele podia todas as coisas naquele que o fortalece, que é o próprio Senhor. Então esse versículo, ele é mal interpretado muitas vezes porque há a ideia de que se pode fazer todas as coisas, quando na verdade você pode passar por várias coisas, mas Cristo te fortalece aí neste caminho. Então é importante frisar prioritariamente esse versículo e essa parte aqui para seu aluno, certo? Interessante que nós falamos aqui da segunda tentação de Jesus e esse episódio ele remete a um episódio que nós já estudamos, né? Nós já estudamos, eu vou ver aqui, na lição 4, Desafiando Deus no Deserto. Então, já havia sido estudado por nós e aqui é retomado de forma muito interessante porque tem a ver com a lição de hoje e é importante o professor também fazer um pequeno resgate. Vocês lembram, né, aqui desse momento em que nós já estudamos isso, né, aquele período da história do povo de Israel no deserto, em que eles pediam água, né, e houve aí a dúvida, Deus está conosco mesmo, né? Está o Senhor no meio de nós ou não? Segundo Êxodo 17:7. Então, houve no coração dos israelitas, no coração dos hebreus, a dúvida se Deus estava com eles ou não. E isso entristeceu o Senhor, porque o Senhor havia prometido guiar o povo durante toda a trajetória do deserto, mas por alguma situação, alguma circunstância diversa, o povo duvidou da presença do Senhor. Então, é muito difícil realmente não passar por essa tentação de duvidar se às vezes o Senhor está conosco ou não. Então, nós somos tentados muitas vezes nas tribulações, e aí é importante frisar para o seu aluno que mesmo quando vier as tribulações, mesmo quando vier as lutas, Deus está conosco. E que nós não venhamos cair em tentação de dizer, Senhor, tu estás comigo? Tu esqueceu de mim? Então, é importante dizer para o seu aluno, o Senhor está com você, o Senhor realmente está contigo e não duvide nunca da presença do Senhor. No subtópico 2 diz, não tentarás ao Senhor. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento com o povo. E aí, Cristo diz, né, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, ele responde a Satanás com a palavra, porque nós devemos vencer as nossas lutas, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, nós temos que a batalha é espiritual. E a Bíblia diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, na armadura de Deus, né, que Paulo propõe, e ele diz que a palavra é a espada. A palavra é ali que vai realmente combater, né, aqueles ataques, aquela fúria do inimigo. Então a palavra ela deve ser vivida. E aí Cristo rebate com a palavra. Mais uma vez, importante o professor destacar, Cristo em todo momento não discutiu, ele poderia ter dito, eu sou o próprio Deus, eu estou aqui para uma missão, mas ele não quis discutir com o diabo porque ele sabia quem ele era. Então ele foi pela palavra, já que o inimigo estava também usando a palavra, porém de forma distorcida. E o subtópico 3, por Deus a prova é uma tentação. Então quando nós cometemos a tentação de colocar Deus à prova, é muito ruim, porque nós duvidamos da presença do Senhor em nossas vidas. Então, a Bíblia diz apenas uma situação em que se coloca Deus à prova. Quando o próprio Deus diz, no livro de Malaquias 3:10, que esse versículo é muito conhecido, certo? Que é o versículo que fala sobre os dízimos, e diz, ou seja, se, né, nós podemos fazer prova do Senhor, se não vos abrir a janela do céu e derramar bênçãos sobre vós bênção tal, quer dizer, se as necessidades diárias não forem supridas. Então, nós podemos fazer se isso não acontecer.
Porém, o Senhor promete que ao dizimista fiel, ele jamais deixaria acontecer isso. Então, nós podemos colocar Deus à prova se ele falhar. E nós sabemos que o Senhor não falha. Então, é nessa situação que Deus permite apenas que nós coloquemos em prova. É diferente, e aí o professor pode trazer, é diferente de fazer uma prova do Senhor em relação a algo particular. Fazer uma prova de mim. Se eu estou agindo certo, aí você pode pedir confirmação ao Senhor. Senhor, eu preciso vou fazer uma prova do Senhor. Se eu estou correta na minha atitude, me mostre, mas não provar o Senhor. Nós não podemos provar o Senhor, porque o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. E aí deixe claro para seu aluno que nós devemos fazer prova de nós mesmos para o Senhor, mas nunca colocar o Senhor à prova, porque o Senhor, ele é soberano. Então, para finalizar, o professor pode trazer aí exatamente mostrando que o inimigo utilizou a escritura de forma errônea para induzir Cristo ao pecado, porém Cristo sendo Deus, né, que a gente já leu aqui, não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele rebateu ao próprio Satanás com a palavra de Deus. E aí fecha a sua lição mostrando aos seus alunos que a palavra tem poder e que ela deve ser lida, guardada e praticada para que no tempo oportuno você consiga vencer as tentações e assim utilizar a palavra a seu favor. Amém? Para o nosso subsídio pedagógico durante esta semana, nós temos algumas dicas. Lembrando que nós temos um grande subsídio ao longo do trimestre. Nosso subsídio do trimestre escolhido para esta lição foi a produção do manual para vencer as tentações. Sua turma já está produzindo? É muito importante que os alunos produzam esse manual, porque vai ficar como acervo para que eles possam a cada semana produzir, colocar ali resumos, colocar as dicas. Tem aluno que está fazendo mapa mental, tem aluno que está fazendo em forma de desenho, tem aluno que está fazendo em forma de resumo. Então, que eles vão produzir um material rico e você, professor, pode auxiliar nesse processo. Amém? Então, fica a dica, não esqueça sempre de relembrar o seu aluno durante esse subsídio trimestral. Então, nosso subsídio pedagógico, nós temos aqui algumas dicas, algumas sugestões para incrementar a sua aula no domingo. Nós temos aqui uma excelente proposta, né, do nosso orientação pedagógica, o nosso subsídio pedagógico da lição, certo? O nosso subsídio pedagógico da lição traz na página 69 um quadro das tentações, né? E aí pede para o professor reproduzir esse quadro, aí eu sugiro o professor levar esse quadro aqui da lição impresso e distribuir a seus alunos, ou se você dispõe de quadro branco, você pode reproduzir esse quadro em uma escala maior para que seus alunos visualizem e também pode levar em data show, caso você tenha disponibilidade. E aqui esse quadro é bem interessante porque ele vai, né, mostrar as possíveis dúvidas que tornaram real a situação. Então, houve ali a brecha para que o inimigo entrasse, né, com a sua astúcia devido à circunstância de Cristo, não que Cristo houvesse dado brecha para a tentação, mas que houve ali as possíveis dúvidas, né? Será que Deus proveria comida? Será que Deus protegeria Cristo? Será que ele governaria? Então, há realmente aqui essa intenção de mostrar, né, como é que o diabo se aproveitou daquele momento para tentar ao Senhor Jesus, que venceu maravilhosamente por meio da palavra. Então, você pode reproduzir esse quadro. A nossa dica pedagógica é uma dica de dinâmica, que aí eu vou retomar o que o professor Pedro trabalhou na lição passada, que é respondendo com a Bíblia 2, certo? Essa dinâmica é bastante interessante, porque respondendo com a Bíblia,
vai ajudar os alunos a observarem que eles podem vencer as tentações por meio da palavra, sim, situações reais, praticadas em seu dia a dia, no seu cotidiano, como foi mostrado pelo professor Pedro. Então, essa dinâmica é muito interessante porque ela mostra que nós podemos não apenas estudar a palavra no domingo, fechar a Bíblia e ir para nossas casas. Não, a palavra ela deve ser vivenciada todos os dias. Todos os dias deve ser guardada. O salmista diz, escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ela deve estar encravada em nossos corações para que nós, em tempo oportuno, nos lembremos dessa palavra e assim não pequemos contra o Senhor. Então qual é a dinâmica? A dinâmica dessa semana, respondendo com a Bíblia 2, faz o seguinte. Na semana passada, o professor Pedro havia dito que os alunos seriam convocados, né, para fazer ali duplas ou trios e responderiam a uma tentação específica do orgulho ou né, da tentação da fornicação, do adultério, por meio de situações, eles responderiam com a palavra. E então, a dinâmica dessa semana é o seguinte, o professor vai pegar situações de personagens bíblicos, prestem atenção, personagens bíblicos, situações em que houve a cessão da tentação, né, eles cederam à tentação e que se eles houvessem priorizado a palavra ou observado as escrituras, eles poderiam ter evitado. E aí o professor pode trazer como exemplo, vou deixar uns exemplos aqui, você pode ficar à vontade para fazer o seu. É a tentação de Sansão, que foi realmente algo que aconteceu na vida dele. A tentação de Davi, que já foi mencionada aqui na lição. A tentação de Safira e Ananias, de profanar realmente ali, de mentir diante do apóstolo Pedro. Você pode trazer a tentação de vários outros personagens em forma de uma pequena narrativa ou ainda só a referência bíblica. Você fica à vontade para levar isso. Se você quiser levar só a referência bíblica, vai incitar os seus alunos a folhearem a Bíblia e descobrir que tentação era essa e qual é o versículo que eu poderia utilizar para que evitasse que essa tentação fosse cedida, que fosse e ocorresse o pecado. Então, essa é a dinâmica aí, que é respondendo com a Bíblia 2, tendo em vista que a lição 9, né, antecede essa lição, é a continuidade da lição 9. Então, fica a dica e a sugestão para este momento pedagógico. Então, foram essas nossas dicas e sugestões para a aula do domingo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e te conceda uma excelente aula. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Ative também as notificações. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.